Olá! A partir de agora você ouve o 11 em Ponto, podcast diário de notícias do site 011 News. Eu sou Rose Rocha e apresento a você um resumo dos principais assuntos que são destaques no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, 25 de março. Vamos aos destaques? Justiça dos Estados Unidos decidirá sobre extradição de Alan dos Santos. Oposição da Venezuela denuncia manobra para impedir nova candidata. 011 News. Informar para formar opinião. E as autoridades norte-americanas pediram mais informações sobre o caso Alan dos Santos no Brasil. Ele é investigado em 2 inquéritos que tramitam no STF. O primeiro trata-se da divulgação de notícias falsas e o outro sobre suposto apoio em atos contra sedes dos 3 poderes em Brasília. Alan é dono do canal Terça Livre e é também um dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e da família Bolsonaro. Ele deixou o Brasil após ser alvo das operações da Polícia Federal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decretou a prisão preventiva do blogueiro em 21 de outubro de 2021 por atuação em organização criminosa, crimes contra a honra e incitação a crimes, preconceito e lavagem de dinheiro. Os crimes estão incluídos no Tratado de Extradição firmado entre Estados Unidos e Brasil e dependem da análise do governo norte-americano. Entretanto, nos Estados Unidos, o trâmite de extradição não exige que seja protocolado em tribunais superiores, como no Brasil. Por isso, o caso pode ser decidido por instâncias inferiores do Poder Judiciário do país. Neste caso, a Justiça dos Estados Unidos deverá decidir sobre o caso Alan dos Santos, mesmo se o Departamento de Justiça norte-americano, ou seja, o Ministério da Justiça dos Estados Unidos, decidir pela extradição do jornalista. Lewandowski encaminhou o pedido dos Estados Unidos para o STF e aguarda, até o momento, o compartilhamento dos materiais. Em documento ao Ministério da Justiça, as autoridades norte-americanas dizem compreender a importância do tema e se comprometem em analisar com celeridade depois do envio dos materiais. Vale lembrar que os Estados Unidos têm uma interpretação totalmente diferente que destoa do Brasil, da atual interpretação no Brasil sobre liberdade de expressão. Para eles, só há democracia com a total liberdade. Outro ponto que dificulta a extradição de Alan dos Santos para o Brasil é o caso de Sergei Cherkasov, apontado pelo FBI como espião russo que se passava por brasileiro para se infiltrar em instituições de ensino americanas e europeias e passar informações para a Rússia. Os Estados Unidos solicitaram em abril do ano passado a extradição de Sergei, mas Flávio Dino negou. A verdade é que extradição começa como um processo jurídico, mas termina mesmo como um processo político, onde países costumam usar os pedidos como moeda de troca. A oposição da Venezuela solicitou ao Poder Eleitoral CNE uma prorrogação de 3 dias no prazo para apresentação de candidaturas às eleições presidenciais de julho. O pedido surge devido à dificuldade de inscrever a candidata Corine Lloris. A oposição argumenta que direitos constitucionais foram infringidos, incluindo o de participar nos assuntos públicos diretamente ou por meio de representantes eleitos. Além disso, exigiu que seja permitida a candidatura da historiadora Corina Lloris, escolhida agora candidata em substituição à líder opositora Maria Corina Machado, inabilitada pela ditadura. Abre aspas. Em contraste com muitas outras organizações políticas, não nos foi permitido apresentar candidatura presidencial, fecha aspas, afirmou a carta enviada ao CNE. Além disso, foi denunciada a falta de acesso ao sistema durante o período da candidatura. A oposição também incitou o CNE a publicar o cronograma das eleições presidenciais no Diário Oficial, o que, afirmaram, ainda não foi feito, dificultando ainda mais o planejamento oficial das eleições. Segundo o cronograma eleitoral, o período de inscrição de candidatos presidenciais, que começou na quinta-feira passada, termina nesta segunda-feira. Até o momento, inscreveram-se candidatos que se apresentam como opositores,
mas são acusados de colaborar com o regime. Entre eles estão deputados, ex-prefeitos, um comediante e críticos da oposição tradicional. Espera-se que o presidente Nicolás Maduro, candidato do Partido Socialista Unido da Venezuela, se inscreva nesta segunda-feira. A oposição denunciou uma manobra para impedir a candidatura também de Corina Yoris, substituta de Machado, alertando a população e o mundo sobre os obstáculos que o processo eleitoral enfrenta. Bom, Maria Corina Machado é a principal líder da oposição venezuelana e ganhou as primárias opositoras a Maduro no final do ano passado. Ela foi proibida de ocupar cargos públicos nos próximos 15 anos e impedida de concorrer às eleições desse ano, que acontecem agora, em 28 de julho. Num vídeo recente postado em suas redes sociais, Corina disse que não vai desistir da disputa e que ou Maduro facilita uma transição por meio de eleições justas, ou isso vai ter que acontecer de maneira mais difícil. Lembrando que a Venezuela vem recebendo pressão de alguns países por eleições transparentes, mas não é o caso do Brasil, né? Ao contrário, Maduro continua a ter o apoio de Lula em tudo o que faz. E por hoje é só. O 11 em Ponto fica por aqui. Essas e mais notícias você acompanha no site 011 News. Tenham todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para você. Te espero amanhã. Até lá!